não há uma solução fácil. O governo federal, e eu ganhando, vai ter que ter uma atenção muito especial aqui para a Bahia. A que você atribui a Bahia estar nessa situação, Salvador? Porque são dois comandos diferentes. O Estado é comandado pelo PT há praticamente 20 anos e a Prefeitura é comandada pelo grupo de ACM Neto, atualmente com o prefeito Bruno Reis. Você acha que... Você tem um modelo antigo, que é um modelo meio coronelista das grandes famílias aqui. O ACM Neto é meio que um herdeiro disso. Falta imaginação para eles. Eles precisam tratar de tornar o Estado um lugar desenvolvido e gerar emprego de qualidade. E tornar, vamos dizer, a lógica velha do Estado assistencial que cuida das pessoas, parte do passado. Do outro lado, o petismo misturou com o coronelismo do interior do Estado, fez uma fusão com os caras, misturou o sindicalismo deles, aquela coisa de, vou fazer políticas sociais, a compra de voto baseada no carisma, e eles se mantêm aqui há 20 anos. Então, essas duas respostas que foram dadas para as pessoas não funcionaram. E aí, coisas que avançaram. Crime organizado, a chegada dos chineses, e eu tô alertando para onde eu vou, a chegada dos chineses não tratem como um presente, como algo bom. A chegada da BYD é uma imitação do modelo de colonização que a China está fazendo na África. É igualzinho. Trazem os trabalhadores deles, eles viram uma elite local, econômica, casam com a mulherada aqui, começam a se firmar e começam a atender o interesse dos chineses. E eles estão fazendo isso, eu sinto isso da parte do governo federal do PT e do governo estadual também do PT, muito porque eles sequer acreditam que a população local vai se adaptar a um regime de trabalho mais intenso como o dos chineses. Então eles largaram mão e aí estão trazendo a chinesada para cá. Então eu olho tudo isso com muita desconfiança. Quem é Renan Santos na política? Vamos lá, Renan Santos fundou o maior movimento político da América Latina, que é o MBL. Fundei junto com o Kim Kataguiri, nosso deputado federal, fizemos as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, ou seja, eu tenho experiência em derrotar o PT, isso aqui que fique claro, derrotei a Dilma e depois participei das ruas daquilo que foi a prisão do Lula em 2018. Não me rendi ao puxa-saquismo Bolsonaro, como boa parte da direita brasileira fez, porque todo mundo começou a puxar saco do Bolsonaro para tirar uma lasquinha do Bolsonaro, da popularidade dele. Só que o Bolsonaro errava, especialmente o filho Flávio, e ninguém apontava os erros. Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for pro segundo turno, o Flávio tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. Eu vou prestar atenção maior nisso. O que é que Flávio Bolsonaro foi fazer encontrando com o Daniel Vorcaro no momento em que ele já estava com tornozeleira eletrônica? Troca de favores. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. E quando você compra, você recebe algo em troca. Ele não está só distribuindo dinheiro. Ele mandou dinheiro pro Guido Mantega para ser consultor dele, justamente porque o Guido Mantega ofereceu o quê? Contato com o Lula. Ele também teve contatos com familiares do Jacques Wagner aqui da Bahia. Ele teve contratos que são dos mais diversos com o ministro Lewandowski. Ele teve contrato com outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, deixa eu ver mais claro. E ele tinha um contrato porque ele buscava ter algo em troca. Contato, proteção, inserção no governo. Com o Flávio Bolsonaro, ele também teve um contrato. Repare, é um contrato multimilionário do tamanho do contrato do Alexandre de Moraes. E ele não vai querer nada em troca? O que é que o Flávio ofereceu em troca? Muitas pessoas dizem que foi aquela MP que foi emitida em 2022, durante o governo do pai do Flávio, do Jair, que aumentou o crédito cesta, que aumentou os créditos consignados, que manteve o Banco Master vivo dali em diante. Então, é bom ficar de olho, porque quando descobrirem, a casa do Flávio vai cair. Já tá caindo, mas vai cair. E não é muito interessante que a gente tá aqui na Bahia e a casa do Flávio tá caindo por conta de Trancoso, que aparentemente ele veio aqui pra Trancoso tratar de assuntos Dizem que tem vidas, né? Sim. Até agora não saiu nada. Vidas bem complicadas. E também, por conta, não vamos nos esquecer, do crédito cesta, que aumentou o crédito aqui e começou a trabalhar muito mais de todo mundo. Eu sou uma máquina de trabalhar. Eu tô rodando o Brasil de carro, de avião, do jeito que der, a pé, se precisar, vou a cavalo, vou nadando, eu vou em todos os veículos de imprensa que eu puder, vou conversar com todo mundo, vou ser atacado, vou responder sempre com educação, não lacro pra cima de jornalista, mas trago a minha versão dos fatos, minha visão do que eu tenho pro Brasil, e com base nisso a gente vai criando um padrão. E qual é o padrão? Onde eu sou conhecido, eu viro voto. Por exemplo, onde eu sou mais conhecido entre os mais jovens. Onde eu tô entre os mais jovens na pesquisa, em primeiro. Então, se eu fico conhecido, eu vou pra primeiro. Então, começando a me conhecer mais no público de 25 a 35, agora. Você não tão jovem. É 18 a 24. Do 16 a 24 eu tô em primeiro. No de 25 a 35, eu já tô com 12%. Eu tinha 2% ali. Então, conforme vou me conhecendo, eu vou subindo. E depois de 35 a 45, também vou subir. É uma questão de tempo. As pessoas estão me vendo na TV, estão me vendo nas rádios, estão me vendo na internet. E aos poucos eu vou apresentando as propostas. Essa subida tem algumas reações do chamado establishment. Por exemplo, eu vi recentemente, acho que na Folha de São Paulo, colocando Renan Santos como se fosse um representante da tecnocracia do Vale do Silício da extrema-direita e citando inclusive o manifesto que vocês têm dentro do Partido Missão, como se fosse uma peça disso. É uma reação do status quo? Putz, assim, ó, toda vez que um jornalista te chama de fascista às vésperas de uma eleição, você ganha a eleição. É o clássico, né? Chamaram o Trump de fascista, o Milley de fascista, o Bolsonaro de fascista, o que aconteceu, todos ganharam. Agora chegou a minha vez de ser chamado de fascista. Foi uma matéria muito mal feita da jornalista. Eu fiquei até com dó da jornalista. Eu mandei uma mensagem pra ela, não brigando, explicando, ó, se eu quisesse pegar sua matéria e te desconstruir publicamente, eu faria, porque a matéria é muito mal escrita, não entendeu o que está sendo dito. Mas eu não vou fazer isso. Mas dica, faça um jornalismo melhor. Porque ali era só uma matéria de ataque de uma pessoa que começa a ficar desesperada porque percebe que a gente tem viabilidade. O que eu vou falar? É um misto de dó, mas também de felicidade, porque aparentemente vai dar certo o nosso projeto. 42 anos de idade, pré-candidato à presidência, fundador do MBL e também do recém-criado Partido Missão. Renan Santos é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Vamos pensar na possibilidade de você ser presidente da República e como organizar ou reorganizar o nosso país. Algumas questões estão estampadas aí na sociedade. Por exemplo, endividamento. O Desenrola, promovido pelo governo do Brasil, ajuda a diminuir o endividamento? Muito pelo contrário.
o Desenrola fracassou, tanto que eles vão fazer o Desenrola 2.0. Ora, se você cria um programa de tirar a dívida das pessoas e logo em seguida as pessoas se endividam novamente e você precisa fazer outro programa, apenas quer dizer que o programa ele gera um estímulo para quê? Para que a pessoa crie dívidas e não pague. E aí a pessoa que está sendo um bom pagador, não tem nada de bom para ela, só está pagando os juros mais altos do mundo. Porque quando você mistura o spread bancário, que é o gasto que o banco tem e o que ele te cobra, com os juros, pô, aqui no Brasil é uma tortura. Você mostra pros gringos e fala, não, impossível, vocês estão mentindo. Quando você mostra o cheque especial que existe no Brasil, gringo nenhum acredita. Eles acham que é piada, eles acham que estão de brincadeira. Então, naturalmente, o Desenrola não funcionou e o Lula só tá fazendo isso para comprar voto em período eleitoral. Como a gente resolve esse problema de vez? Não é com o Desenrola, que é mentira, é enganação. 2, é você tendo um sistema de cobrança claro. Então, se a pessoa tem uma dívida no banco, ela tem que saber qual é a dívida dela, quanto ela vai pagar de juros. Quando ela assina aquele contrato, muitas pessoas no Brasil fazem, vamos dizer, de maneira impulsiva. Você não pode permitir que a pessoa faça essa medida de maneira impossível, que ela pode perder tudo. Vou dar algum exemplo. Até crédito consignado no Brasil tem juros que não fazem sentido, porque o crédito consignado, a garantia dele é um valor, por exemplo, uma aposentadoria, que é líquido e certa. O juros tinha que ser baixinho. O crédito sexta estava cobrando 6% ao mês. É roubo, só que as pessoas fazem porque elas não têm matemática financeira, elas não aprendem. Ou é isso ou é o agiota, ou é o cigano. Se bem que assim, né? O agiota tá até mais barato, dependendo do caso, né? O que nós vamos fazer? O Brasil precisa desesperadamente fazer uma reforma fiscal que diminua as despesas, para que aí a trajetória da dívida com o PIB, essa curva ela diminua, a gente saiba que o Brasil tem a condição de pagar suas contas e a gente abaixa os juros. Abaixando os juros, contrair dívida para o Brasil não vai ficar tão caro. Aí o brasileiro consegue pagar as dívidas que ele contraiu. Isso nós precisamos fazer desesperadamente. Quando se fala em ajuste de contas no Brasil, muito dos progressistas dizem, já estão falando em acabar ou reduzir o alcance dos programas sociais como o Bolsa Família. Você enxerga que o Bolsa Família também tem que passar por esse tipo de readaptação? Sim, com certeza. Então, eu tô aqui na Bahia, o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Tô olhando pra câmera. Presta muita atenção. Se você tem 25, 30 anos, você é homem e você tá no Bolsa Família e eventualmente alguém pediu um emprego pra você, fala, não precisa, eu vou fazer meu bico, a tua casa vai cair. Tô avisando de maneira muito clara. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Tem gente que quer viver na boiada, assim, pega um Bolsa Família e vai levando. Isso não vai poder acontecer, sabe? Porque tem um cara que é entregador trabalhando pra pagar a conta desse cara. Eu acho isso muito injusto. Tem um motorista de Uber trabalhando pra pagar a conta desse cara. Eu tô do lado da pessoa que tá trabalhando. E quem tá no Bolsa Família? Muito simples. Aqui no interior da Bahia, eu vou visitar essas cidades todas. Tem um monte de município que mais de 50% das famílias estão hoje, em alguma medida, vivendo de Bolsa Família e emprego na prefeitura. Quando essa pessoa for no CRAS, especialmente o homem que tá desocupado, esse cara vai chegar lá e não vai encontrar o cartãozinho, vai encontrar um formulário de uma frente de trabalho. Vamos recapear a estrada aqui? Vamos ajudar a capinar, vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, só que você vai botar um macacão e vai trabalhar com o governo federal e com o governo municipal para resolver isso. E se ele não quiser? E se ele não quiser, não tem mais Bolsa Família. Aí vai ter que se picar. Ou ele arruma um emprego na iniciativa privada, ou ele trabalha com o governo nisso. Agora, ficar em casa sem fazer nada, isso tá errado. Isso tá moralmente errado. E nós precisamos mexer nisso, porque está sendo criada uma cultura de leniência com o não trabalho. O Bolsa Família para uma família, para uma senhora que tem 60 anos, 50 anos ainda não se aposentou, tem 3 filhos e ela não pode passar fome, poxa, a gente entende essa situação. Eu vou manter o Bolsa Família para essas pessoas. Agora, para a pessoa, marmanjo, que pode trabalhar, mas quer fazer a seguinte conta: eu faço um bico aqui, recebo um Bolsa Família ali, falo com o prefeito da cidade, trabalho numa campanha, ganho um empreguinho na prefeitura por um ano, essa casa vai cair. Dica, eu não vou deixar isso acontecer. E você fala de maneira muito transparente, né? Não é estelionato eleitoral. Você está dizendo o que é que você vai fazer, por mais que tenha resistência de parte do povo. Mas não tem que ser assim. O político tem que ser assim. Se eu vou pegar um político tradicional e ficar, não, veja só, eu tô aqui para cuidar do povo. Não tem dinheiro para ficar pagando todas essas coisas. É muito problema social um atrás do outro. Eu tava numa favela aqui, tomada pelo tráfico. Tinha um botijão de gás gigante. O Lula mandou colocar um botijão de mentira gigante escrito, é gás do povo, porque ele vai comprar voto dando botijão de gás para as pessoas na eleição. Aí é botijão de gás, é energia elétrica, é crime organizado rodando para lá e para cá, é Bolsa Família, toda hora um programa novo, aí tem agora o BPC. Pô, quem tá pagando essa conta? Você sabe quem tá pagando? É o trabalhador. É o cameraman que tá ali atrás, que tá ralando, quando ele paga o imposto dele, ele tá sustentando isso. Tá vendo aí, Wagner? É todo mundo. É a mulher que tá vendendo a acarajé aqui em Salvador, todo mundo tá pagando essa conta. E aí essa conta tem que sustentar todo o resto da população e o político ainda quer ter voto com isso. Eu tô avisando, não dá. Bora falar de crime organizado, conversando aqui com o Renan Santos, do Partido Missão. Crime organizado e segurança pública é a pauta dessa eleição de 2026. Aliás, já vem sendo pauta em outros pleitos. Você é fã, como eu cheguei a ler em alguns colegas da imprensa, você é fã de Nayib Bukele? Muito. Por que você gosta do trabalho dele? Porque o Nayib Bukele vivia... Imagina o seguinte, você está num país como El Salvador, onde todo mundo acredita que as coisas nunca vão melhorar. Porque está tomado pelo crime organizado, muitas gangues, uma gangue matando a outra, país pobre, nenhuma perspectiva de investimento, país derrotado, Suprema Corte envolvida com o crime organizado, parece muito um certo país aqui, né? Bem maior que El Salvador. A gente tem uma versão grande daquilo. Um cara chegou lá e ele falou, não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Não, eu vou destruir o crime, todo mundo no Rio dele. Aí ele começou a destruir o crime, as pessoas ficaram, olha. Aí depois as pessoas, não, ele virou fascista. No fim, todo mundo hoje anda na rua, você pode pegar o seu celular em El Salvador e no meio da principal praça da avenida da cidade andar, ninguém vai roubar teu celular. As favelas, as comunidades foram todas, vamos dizer, libertas do crime e agora ele está reurbanizando as favelas. Ou seja, ele está fazendo o que um homem fez um dia num país chamado Singapura. Ele chama Lee Kuan Yew. O Lee Kuan Yew pegou a Singapura, um lugar que era uma favela pura, tinha esgoto a céu aberto, todo mundo era pobre. Ele transformou hoje Singapura num país em que as pessoas são mais ricas que os americanos. Todo mundo é rico, todo mundo vive bem, índices de educação maravilhosos. Eu quero fazer isso no Brasil.
Porque o Bukele seguiu o que o Lee Kuan Yew fez. Eu quero seguir o que os dois fizeram. O Bukele enfrenta da comunidade internacional a seguinte reação. Ele ataca os direitos humanos. Ele não tem nenhum limite em fazer uma cadeia para 40 mil pessoas e colocar essas pessoas sem, segundo a comunidade internacional, o devido rito do processo penal, que é longo e muitas vezes é desesperançoso. Você acha que isso tem alguma substância, essa crítica? Não tem. Não tem porque, primeiro, outros países, inclusive de primeiro mundo, têm leis muito duras contra o crime organizado. Só que eles não querem que nós, na América do Sul, tenhamos leis duras contra o crime. Lá na França, vai puxar uma arma e sair apontando na cabeça dos outros para pegar um celular, igual acontece aqui. Não acontece. Pergunta, tem crime organizado tomou Paris? Igual Salvador aqui tá tomado? Não tá tomado. Tomou Marseille, tomou Lyon. Não, as cidades francesas não tem um crime organizado tomando elas. Tá tudo normal na França. Agora, se um francês chega aqui, eu falo, eu vou criar um direito especial em que os membros de facções não vão poder se defender e vou colocar eles na cadeia. Aí o francês, não, mon amour, não pode, não faça isso, eu bandido. Vou fazer. Tem que ter ordem aqui. Gringo gosta de ver o Brasil como se fosse assim, um lugar para ele vir aqui fazer aquelas festas sexuais, né? Um lugar do surubão. Ele acha que o Brasil tem que ser engraçado, tem que ter a floresta. Não tem que ter nada disso. Nós temos que ser um país sério, respeitado pelo mundo e respeitando a própria população. Até porque quem tem o direito humano violado é o povo. Eu tava em volta no carro, gravei um monte de vídeo em comunidades e favelas aqui em Salvador. O crime organizado é o dono de boa parte de Salvador. Ou seja, as pessoas têm os direitos humanos delas defendidos? Não. E aí eu vou defender direito humano de malandro? Não, eu vou eliminar os malandros. Ou prender por muito tempo. Se eles resistirem, a nossa polícia vai poder passar fogo neles com toda tranquilidade. Inclusive, dou minha palavra aqui, é o primeiro lugar que eu falo. A minha Advocacia Geral da União, da Presidência da República, ficará à disposição dos policiais militares na hora que eles cometerem, vamos dizer, na luta contra o crime. O chamado auto de resistência. Eles vão defender. Então, toda vez que o policial atirar e na autodefesa ou defendendo a sociedade, ele vai poder contar com a Advocacia Geral da União para atuar, de maneira bem clara. Primeira vez que você fala isso? Primeira vez que eu falo. Renan, e caso você seja eleito, você já pensou, por exemplo, no ministro da Fazenda, os cargos mais importantes, ministro da Fazenda e ministro da Justiça e Segurança Pública, você já tem em mente quem seria ou qual o perfil dessas duas pastas? O perfil, por exemplo, o ministro da Fazenda, que eu já sei, já vou avisar também em primeira mão. Cara que participou do escândalo do Banco Master, que estava lá na Faria Lima, lá em São Paulo, vendendo o Banco Master, e agora eu vou tocar o Ministério da Fazenda do Renan, nem põe o pé. Porque é enganar o povo, tá enganando todo mundo. Enganou a galera pra vender título podre do Banco Master, agora não vai participar do meu governo. 2, não vai ser alguém com um perfil também só fiscal. Porque eu sou fiscalista, quero reduzir gasto, vou fazer isso. Tem que ter isso e um perfil ligado à tecnologia, porque o mundo será logo mais o mundo da inteligência artificial e o mundo das terras raras, dos superprodutos feitos com terras raras. E criptomoeda, você... Também sou totalmente favorável. Inclusive, o meu ministro da Fazenda tem que ser amigo das criptomoedas. Tendo essas 3 características, é bem-vindo para participar do meu ministério. Não só como ministro, mas para a gente montar uma equipe nova. Porque não adianta a gente construir, vamos dizer, um Ministério da Fazenda, no Bolsonaro da Economia, que apenas olha assim, vamos cortar gastos. É importante, eu vou cortar muito gasto, o que mais vai cortar gasto de todos. Só que a gente tem que falar, cortei o gasto para quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou desfavorizar? Como que são as reformas de competitividade? Como eu vou investir em infraestrutura? Como eu vou tornar o Brasil um lugar que funciona? A gente tem pouco tempo. Se em 30 anos o Brasil não virar uma das 5 nações mais poderosas do mundo, o mundo vai levar vantagem sobre o Brasil. Qual é o seu plano para a Petrobras, Renan? O que é que você enxerga desse gigante? Eu vou ter concorrência no setor, mas eu não vou privatizar a Petrobras. Eu vou ter concorrência no setor de refino, eu vou ter concorrência também maior na distribuição, evitar fraudes e malandragens como anda acontecendo, tem operações policiais acontecendo nisso. Só que no mundo em que os recursos naturais estão sendo alvo de guerras, terras raras é só o começo disso. Petróleo também é. Basta ver que a guerra que está rolando agora, tanto na Ucrânia quanto no Irã, gera aumento no preço dos combustíveis e o Trump utiliza isso como pressão inflacionária na China. Ter controle de suas próprias reservas é manter soberania. Eu defendia no passado a privatização da Petrobras, hoje eu não defendo mais. Eu acho que nós não devemos privatizar a Petrobras, até porque vender a Petrobras significa o quê? Entregar ela na mão ou de uma estatal da Arábia Saudita, Aramco, ou de uma estatal chinesa, ou seja, vai sair do Estado brasileiro e vai para o Estado saudita, para o Estado chinês. Renan não faz sentido. Está conosco aqui no Linha de Frente, conversando sobre as propostas dele, que é pré-candidato à presidência da República. Muitas dessas propostas, algumas, podem ser tomadas por decreto presidencial, mas a maioria tem que ser por PEC, por projeto de lei. Tem que haver uma negociação com o Congresso e o Partido Missão, recém-criado há poucos meses, ainda não tem estrutura para eleger uma maioria confortável de parlamentares. Como é que será sua negociação com o Congresso Nacional? De maneira clara, eu topo compor com todo mundo que quiser de boa fé participar do meu governo. Eu quero fazer um governo de coalizão. E quando eu falo governo de coalizão, eu não estou falando só dos partidos. Eu quero conversar com todo empresariado, eu quero conversar com os setores da economia brasileira inteira, eu quero conversar com a imprensa, eu quero avisar, eu tenho um plano de salvação nacional e eu preciso que todo mundo ajude. A minha maioria não vai ser só no parlamento. Eu quero conversar assim, tô aqui no SBT, eu vou no SBT, eu vou na Globo, eu vou em todos os lugares. Este plano de salvação nacional não é objeto de discussão. Todo mundo sabe que